Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotina. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem tranquilinho pra gente falar sobre algumas leituras que eu gostaria de fazer agora em 2026. E eu quero me organizar para que elas sejam cumpridas este ano. São livros muito variados, talvez, alguns calhamaços, então eu quero me organizar muito bem para ler esses livros. Vamos utilizar ali a técnica do 1 ano em 12 semanas para fazer isso e dividir esses livros nas semanas que a gente tem. Então eu vou falar 10 livros que eu gostaria de ler e depois vocês deixem aqui nos comentários os livros que vocês gostariam de ler também esse ano e se tem algum que repetiu com o meu. Já deixa seu like e se inscreve no canal que me ajuda muito, tá bom? Vamos lá para nossa lista. O primeiro livro aqui da nossa lista é Guerra e Paz. É um livro muito grande, ele tem quase 2.000 páginas. Eu já comecei a ler ele esse ano, hoje a gente tá aqui no dia 20 de janeiro, né, de 2026. Eu comecei a ler esse livro, eu já tinha começado a ler ele no final do ano passado, mas eu juntei a leitura dele com um defeito de cor, mas não tava conseguindo ler porque o defeito de cor também é um livro muito grande, então não tava dando tempo de ler os dois. E aí eu parei um pouquinho Guerra e Paz, eu já tinha lido acho que umas 200 páginas, terminei o defeito de cor e retomei Guerra e Paz agora no começo do ano. Então eu tô lendo ali aos pouquinhos, mais ou menos umas 20, 25 páginas por dia, porque apesar dele ser um livro muito longo, a leitura não é tão difícil, é uma leitura até que ok, mas ela é um pouco mais lenta do que esses livros mais contemporâneos, né? Então é um desafio, realmente. Então, tô lendo aos pouquinhos, tô vendo ali todos os eventos históricos que estão acontecendo e também pesquisando um pouquinho sobre isso, porque não é só ler, né? A gente tem também que agregar isso um pouquinho na nossa vida, mais de conhecimento. Então, nesse livro, a gente vai se passar ali nas guerras napoleônicas, então tem muita história envolvida. E eu tô gostando bastante, que eu tô conseguindo pesquisar um pouco sobre essas guerras e entender um pouco melhor o que tá acontecendo. Não é um livro fácil, mas eu acho que eu vou conseguir concluir ele aí nas minhas 12 semanas. O meu segundo livro é também um livro não muito pequeno, que é o Corcunda de Notre Dame. A gente conhece a história ali do Quasimodo pelo filme da Disney, né? Mas eu quero realmente ler a real história. Eu sei que ela não é tão fofinha e bonitinha como acontece ali na animação. Então, quero ver com os meus próprios olhos como que vai ser esse livro. Um outro livro que eu quero muito ler em 2026 é O Conde de Monte Cristo. É uma história que me intriga, já vi muita coisa boa sobre esse livro, então eu acho que vai ser uma leitura muito boa. E quero também me organizar para ler ele aí ao longo de 2026. Como todo ano, não pode faltar uma leitura de Stephen King. Eu quero ler vários, na verdade, mas tem alguns que são muito grandes, então é muito difícil a gente conseguir ler tudo. Um dos livros que eu escolhi esse ano para ler é um livro que tem a série também, que é o Under the Dome, que é Sob a Redoma, o nome em português. Então a minha intenção é ler o livro e assistir a série depois. Eu acho que eu escalei esse livro para ler mais pro final do ano, então talvez eu não consiga ver a série este ano ainda. Mas eu tenho certeza que vai ser um livro muito bom, mas ele é gigantesco também. Vamos ver, Deus me ajude. Um outro livro que eu gostaria muito, muito de ler é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Sei também que vai ser um livro desafiador e gostaria de ler em 2026, mas, gente, vocês estão vendo aí que já tá ficando um pouco difícil a minha vida, né? Mas eu gostaria muito de ler, estou tentando me organizar para ler este livro ainda este ano. Um outro livro que já está na minha lista, inclusive eu quero ler esse mês ainda, é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu li no ano passado Olhos d'Água e eu gostei absurdamente, então eu acho que tudo que essa mulher escrever deve ser lido. Então eu quero ler esse livro ainda esse mês. E eu espero que eu consiga, porque hoje já é dia 20, mas eu acho que dá tempo. Não é um livro muito longo, acho que dá tempo de ler esse mês ainda, de janeiro, depois eu venho contar pra vocês. Um livro que eu já li, mas eu quero fazer uma releitura, é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu acho que quando eu li esse livro eu não tinha maturidade suficiente para entender exatamente o que ele queria dizer, então eu acho que vai ser uma releitura muito válida.
Um outro livro que eu gostaria de ler, mas eu acho que talvez seja um bom desafio, assim, para 2026, é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu tentei começar esse livro num audiolivro, mas é difícil. Então, eu acho que vai ser melhor lendo do que escutando, e vai de experiência, né? Eu acho que esse audiolivro vai ser um pouco difícil, então eu acho que precisa ser lido realmente ali nas letras, lido de maneira tradicional. Então eu acho que vou também tentar ler esse livro esse ano, espero que eu consiga, porque é um clássico, né? Um livro aí mais contemporâneo que eu gostaria de ler também é Jantar Secreto. Eu e meu marido, às vezes a gente lê livros parecidos juntos, né? Livros iguais juntos, pra gente poder ficar comentando depois. E Jantar Secreto é um deles, ele leu agora no começo do ano e ele tá querendo conversar, então é o livro que eu quero ler também, se possível, esse mês ou no máximo no começo de fevereiro. Então também não é um livro muito longo, então acho que dá pra ler pra gente poder conversar sobre isso e criar as nossas próprias teorias de Rafael Montes. E um livro em inglês que eu gostaria de ler, que eu tenho uma meta de ler alguns livros em inglês por ano. Acho que ano passado foram 2, esse ano acho que eu coloquei 3 livros, porque como eu consegui ler 2,5, então eu acho que esse ano eu consigo ler 3 livros, vou colocar isso como meta. Então eu coloquei o Frankenstein, a edição em inglês, né, pra ler. Então vamos ver como é que vai ser. Quero ler outros também, vamos ver como vai ser. E eu quero ler um livro espanhol esse ano também, mas provavelmente vai ser Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu tenho a coleção inteira em espanhol, então eu quero dar seguimento aí nessa linha do Harry Potter antes de começar a ler outros livros em espanhol. Mas posso escutar áudios também, não tem problema. Então é isso, gente. Esses são 10 livros que eu gostaria muito de ler esse ano. Eu espero que eu consiga. Eu sei que tem muitos calhamaços, mas eu acho que se a gente organizar ali certinho e dividir as páginas, talvez a gente consiga conciliar com outros livros, né? Pra não ficar só lendo esse livro. Então acho que vai dar certo. Vamos ver. Alguns desses livros também estão na minha lista de 40 livros antes dos 40. Hoje eu tenho 35 anos, esse ano eu faço 36. Então eu tenho ali 4 anos e pouquinho, 4 anos e alguns meses, pra estar lendo todos esses livros, então eu preciso correr. Porque são muitos livros, alguns eu já li, mas bem pouco. E depois eu volto pra falar melhor sobre isso com vocês. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, comenta aqui nos comentários quais são os livros que vocês querem ler para 2026. Beijo e até o próximo vídeo.